Hoje vamos falar um pouco sobre programação de Arduino e conhecer alguns componentes importantes na robótica. E para isso, vamos ouvir o que Miguel perguntou. Professor, eu queria aprender sobre a linguagem de programação, para que serve cada comando, para que serve cada componente eletrônico, para que serve um Arduino Uno também. Muito obrigado, Miguel, por fazer a pergunta. Você fez três perguntas sobre o Arduino, para que serve um Arduino, para que serve cada componente, para que serve cada comando. Então, bora lá explicar esse assunto. E vamos começar por aqui. Você, por que utilizaria um Arduino? Geralmente é utilizado para ligar, desligar luzes, motores, resistências para calefacionar algum ambiente e outros componentes muito importantes, tanto na robótica, na automação industrial. Vamos colocar este exemplo. Para fazer a iluminação de um ambiente, eu preciso de uma luz, e para que essa luz ligue, eu preciso de uma fonte de voltagem. Aqui está representando o positivo da pilha e aqui o negativo. E toda vez que eu conecto minha luz na pilha, ele vai ligar automaticamente. Neste caso, eu não tenho nada que controle a iluminação. No seguinte circuito, vemos que temos a mesma pilha, temos o mesmo LED e agora temos um botão, que seria um componente de controle. E toda vez que eu clique aqui, ele liga essa luz. Se eu soltar, ele desliga. Coisa que eu não posso fazer no primeiro circuito, porque não tem nada que abra e feche o circuito, não tem nada que controle a luz. Então, se eu pudesse classificar os componentes que estão aqui, eu poderia falar que eu tenho uma fonte de energia, tenho um componente que consome essa energia, que nesse caso é a luz, e tem um componente que controla o passo da energia, que neste caso seria o botão. Só que nesse momento ele só funciona assim. Se eu clico, então ele liga. Se eu solto, então ele desliga. Para que eu usaria então um Arduino se com componentes básicos como uma fonte, um botão, eu poderia já ligar e desligar uma luz LED? Então bora ver aqui o que acontece. Mantendo os mesmos componentes, neste caso o controle, que seria o botão, a luz LED e a fonte vai ser entregue por o Arduino. Então, neste caso, se eu entro a simular, tecnicamente, se eu clicasse o botão, deveria ligar a luz LED. E ele não está fazendo nada. Por quê? Porque neste momento a sinal deste botão está entrando para Arduino, para a placa controladora, e tecnicamente o que liga a luz LED já não é o botão, e sim o Arduino. Então, o que precisamos fazer neste caso? É fazer um programa. Agora, como que construímos isto? O primeiro, temos duas partes desse programa, um se chama Void Setup e o outro Void Loop. Então, nessas duas partes, eu preciso escrever meus comandos, meu código, e o primeiro comando que você deve aprender ou se recordar é o pin mode. No pin mode, eu tenho a possibilidade de especificar para a placa Arduino onde que está conectado, neste caso, a luz LED. Se eu visualizar, estou observando que sai do pino 7. Então, eu posso especificar que o 7 vai se comportar como saída ou como entrada. Saída é quando eu conecto componentes que vão consumir energia. Neste caso, luzes, motores ou resistores. E input é quando vou conectar componentes que vão entregar informação para meu controlador. Neste caso seria um botão ou um sensor. Então vamos especificar output.
Já configurei o pino 7, que é onde está a luz LED. Depois de configurado, eu já posso utilizar esse pino para especificar o que eu quero fazer. Qual seria o comando? Digital write, que em português seria escrever no pino digital. Aí o que eu posso escrever? Eu posso escrever um unológico ou um serológico. Unológico é para ligar, serológico é para desligar. Mas o que eu quero ligar e desligar, qual pino? Eu preciso especificar o número 7, que é onde está conectado o LED. Agora, qual estado eu quero mandar? Unológico seria high, serológico seria low. Então, bora mandar um high. Eu vou atualizar a simulação e vemos que automaticamente a luz ligou. Eu quero ligar e desligar, fazer um pisca-pisca. Eu poderia então acrescentar um terceiro comando. Não esqueça, o primeiro foi o Pin Mode, que serve para configurar os pinos do Arduino. O segundo comando, que é Digital Write, para escrever ou mudar o estado do pino do Arduino. Pode ser um 0 ou pode ser um 1, nesse caso ligar ou desligar. E o terceiro é o Delay, que serve para temporizar. Então, se eu quero um pisca-pisca que se mantenha ligado, a luz se mantenha ligada meio segundo e desligado meio segundo, seria 500, que são 500 milissegundos. Se eu quiser um segundo, seriam 1000 milissegundos. Então, agora que eu preciso fazer, de novo, escrever Digital Write no pino 7 e o estado low, que nesse caso é o 0, ou desligar, e se manter desligado, então delay, durante meio segundo, que neste caso seria o valor 500. Se eu carregar esse código no Arduino, você vai ver o que vai acontecer. Neste caso, o LED vai começar a piscar, meio segundo ligado e meio segundo desligado. Agora, neste momento ainda não programamos o botão para que quando eu clique, ele faz o pisca-pisca e quando eu solte, ele simplesmente desliga. Agora, como que eu programo isto? Então, eu vou primeiro, não esqueça, configurar o pino onde está conectado o botão. Se eu me aproximar, eu vou ver que o botão está conectado diretamente no pino 11. Então, Pin Mode, pino número 11, vírgula, e aí eu preciso especificar que entrada. Só que eu vou escolher, por esta vez, depois eu vou explicar a diferença entre input e input pull-up. Vamos escolher por esta vez input pull-up. Já configurei o Arduino para especificar que o pino 11 vai ter um componente de entrada, que neste caso é um botão. Agora, como eu consigo ler essa entrada? Então, eu vou poder utilizar o comando Digital Read, que neste caso significa ler. Agora, qual pino vou ler? De novo, o pino número 11. Agora, ele não vai fazer nada se eu não fazer uma comparação. Então, outro comando que você vai aprender aqui é o comando, neste caso de consulta, que se chama if. Vamos dar um exemplo. Se você fizer o dever de casa, então você vai poder jogar ou sair para dar uma volta no parque. Aqui é igual. If, que nesse caso se, abro parênteses, se neste caso a leitura do pino 11, que neste caso está conectado o botão, é igual a 0, aí eu fecho parênteses, então seria com chave.
Aí eu posso simplesmente cortar este código e dentro das chaves escrever o que ele vai fazer caso essa condição se complete. Se a leitura do pino 11, que é onde está o botão, é igual a 0, então ele vai fazer o pisca-pisca. E vai ter um comando interessante, else, que significa caso contrário, abre chaves, aí você vai escrever o comando que você vai querer. Que significa, se você clicar o botão, ele vai fazer o comando pisca-pisca. Se ele soltar o botão, deveria fazer o quê? Desligar a luz. E para isso utilizamos o comando, de novo, digital write. Qual pino está conectado à luz LED? No pino 7. Qual estado eu quero escrever nesse pino? O low, porque eu quero que ele fique desligado. Bora simular e ver o que acontece. Em condições iniciais, ele vai estar desligado. Se eu clicar, ele vai fazer o pisca-pisca. Se eu desclicar ou soltar o botão, ele vai desligar. E agora eu tenho já uma placa Arduino programada. Então, Miguel, você pergunta para que eu poderia utilizar uma placa Arduino? Uma placa Arduino vai permitir criar uma série de eventos automaticamente considerando padrões ou considerando estados do ambiente, do tempo ou de sensores que você pode agregar no sistema. Miguel, e você que está observando aqui, o que você poderia automatizar em casa utilizando a placa Arduino? Considerando que você vai precisar utilizar algum tipo de sensor para ler algum fenômeno físico e agregar alguma luz para iluminar o ambiente ou um motor para mover algum objeto dentro de casa. Então, esse é o convite, espero que tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, por favor, mande a pergunta através do WhatsApp, mande a pergunta através dos comentários aqui neste mesmo vídeo.